O título dessa aula de hoje é o mol, a dúzia do químico. Bom, primeiramente, o que é uma dúzia? Se você chegar numa venda, ou numa taberna, ou numa mercearia e falar o seguinte: eu quero uma dúzia de ovos. Certamente o resultado disso vai ser o quê? 12 ovos. Não é tranquilo? Ah, mas se você chegar em outro determinado lugar e perguntar assim: eu quero meia dúzia de laranja. Então, fatalmente, a pessoa vai chegar lá, meia dúzia de laranja, vamos botar como L, vai ser o quê? 6 laranjas, né? E assim por diante. Mas olha bem, dúzia aqui corresponde a 12. Meia dúzia corresponde a 6, não é? Então, qual é o significado dessa dúzia? 12. Não tem outra história. Mas a gente pode utilizar isso dentro da química? Evidentemente que sim. Mas qual é o problema? O problema na química é que uma molécula é muito difícil de se contar, mesmo porque ela é invisível praticamente, a gente não enxerga. A gente só vai conseguir enxergar e ter acesso a ela num conjunto muito grande de moléculas. Então, como é que a gente resolve isso? A gente pode resolver essa situação se eu colocar assim, um mol. Um mol é igual a dúzia, igual a dúzia aqui. Mas qual é a questão do mol aqui? A questão do mol é que ele equivale a 6,023 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Que é um número relativamente grande, ok? Por que esse número é relativamente grande? Porque não se consegue contar uma molécula, se consegue ter um acesso a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, não é? Que ao invés a gente pode usar moléculas, como a gente pode usar íons, como a gente pode usar átomos, tá? Então todas essas três aqui, ó, ela corresponde ao número 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, se eu chegasse numa taberna, por exemplo, e falar assim, olha, eu quero um mol de moléculas, tá? Um mol de molécula. Aí o dono da taberna, o vendedor, chega lá com esse númerozinho aqui, ó, 6,023 23 moléculas. Bom, aí você vai contar isso, no caso da dúzia é fácil, né? No caso, se eu coloco aqui uma dúzia, imediatamente a gente vai identificar o número 12. Mas, se não tiver o número 12, a gente já logo dá um grito, opa, peraí, eu não tenho uma dúzia, né? Porque eu não tenho 12 unidades. No caso do mol, qual é a dificuldade? Uma das dificuldades é você contar esse número. Essa é uma das dificuldades. No entanto, quando eu falo assim, eu tenho mol, eu tenho essa quantidade. Não é? Aí é interessante que a gente pode fazer a comparação. Por exemplo, eu tenho 1 mol de hidrogênio. Então, isso aqui vai corresponder ao quê? A 6,023 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Ah, mas eu tenho 1 mol aqui de H2. O que equivale a isso? Equivale a 6,023 vezes 10 a 23 que moléculas de hidrogênio. Porque qual é a diferença dos dois? Embora esse aqui, olha, seja um e esse aqui nós temos dois, por que o mesmo nome? Por causa da unidade, por causa do, aqui ó, mol. Não é? Nesse caso tem o mesmo comportamento da dúzia, né? Se eu chegasse para vocês, ó, tivesse, por exemplo, aqui, ó, o NaCl, 1 mol de NaCl.
Bom, 1 mol de NaCl, vamos supor que esse NaCl em água aqui, ó, ele fosse dissociado. Não é? O que significa agora? Significa agora que eu tenho 1 mol de íons Na+, e 1 mol de íons Cl-, ok? Bom, o mol, por causa disso, porque ele se unifica, no caso da tabela periódica, se nós pegarmos aqui a tabela periódica, desculpa o desenho, vou fazer um desenho aqui assim, ó, e um outro desenho aqui, ó, representando. Se eu colocar aqui 1 mol, todas representadas 1 mol, significa o quê? Que todos os átomos que nós temos aqui em relação a 1 mol vai ser quanto? 6,023 vezes 10 a 23 átomos. Né? Então, por isso, gente, que a gente pode chegar lá e fazer a leitura da massa atômica. Mas qual é a questão aí? A questão é o seguinte: quando nós pegamos, por exemplo, o hidrogênio, tá? Nós temos o hidrogênio, nós temos o deutério e nós temos o trítio. Estou representando três siglas. Na natureza, essas três ocorrem juntas. O que significa isso? Significa que eu não consigo, por exemplo, separar um mol desse, ou seja, como elas ocorrem juntas, eu tenho que aqui 3 isótopos ocorrendo juntos, tá? 3 isótopos ocorrendo juntos. E aí, como é que a gente acha a questão do mol? Como é que a gente poderia achar a questão do mol? Uma das formas qual que seria? Fazer uma média ponderada. Tá? O que é essa média ponderada? No caso do hidrogênio particular, o H ele tem uma maior quantidade em relação aos outros. Então, a partir dessa média ponderada que nós igualamos ao mol, nós encontramos o mol. Tá? Encontramos o mol. O que significa isso? Aquela leitura na tabela, vamos voltar aqui, ó, leitura na tabela, esses números que estão aqui, que representam a massa atômica, essa massa atômica, na realidade, ela é uma média ponderada. Uma média ponderada de quê? Dos isótopos em termos de abundância. Então, quando eu chego e falo o seguinte, olha, o hidrogênio, se a gente consultar a tabela, ele tem uma massa atômica de 10,079. O que significa isso? Significa, desculpa, eu não estou colocando unidade, significa que nós temos a média ponderada. E esse 1,0079, esse número equivale, é um mol, não equivale, é um mol do hidrogênio. Ou seja, esse número a gente pode dizer que nele estão contidos 6,023 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Bom, a partir daí, o que nós podemos fazer? A partir daí nós podemos fazer o seguinte, olha bem, nós podemos estabelecer o que seja concentração. Então, eu posso colocar aqui concentração, agora olha bem, número de móis dividido pelo volume. E número de móis, o que é? Número de móis é igual a massa sobre massa molecular. Ou seja, esse número de móis é a quantidade de moléculas que está contidos, né, nessa quantidade, nessa massa. Tá? Então aqui equivale ao número de moléculas, vou repetir mais uma vez, nesse caso especificamente, não só moléculas, mas o número específico de íons, no nosso caso da química analítica. Então, olha bem, se eu pego aqui e coloco, eu tenho uma solução 0,1 mol por litro de NaCl. Tá?
O que significa isso? Significa que eu tenho 0,1 vezes 6 vezes 10 é 23, vezes 10 é 23 moléculas. Nesse caso, moléculas de NaCl. Mas, como eu disse anteriormente, o NaCl em água ele se dissocia em Na mais Cl menos. Ou seja, esse 0,1 mol aqui, olha, ele vai equivaler a 0,1 mol a 0,1 mol, tá? Mol por litro. Ou seja, esse 0,1 mol por litro significa o seguinte, que no caso aqui, se eu tenho aqui um recipiente com 1 litro, aqui dentro eu vou ter 0,1 mol cozinhos, tá? Quezinhos, NaCl. Então, isso aqui implica dizer que a concentração de NaCl, ela vai ser igual a quê? Vai ser igual a 0,1 dividido por 1. Né? Então, 0,1 mol dividido por 1. Ou seja, eu tenho 0,1 mol, então a concentração aqui, ó, de NaCl, ó, ela vai ser igual a quê? 0,1 mol litro menos 1 de NaCl. Tá claro isso aí? Então, a partir daí, vamos para o livro. Tá? Então, no livro existe uma parte chamada de estequiometria, de soluções, que agora eu quero que vocês, depois de entendido isso, leiam esse assunto.